Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. E hoje nós temos um tema que está no livro de João, capítulo 21, verso 15 a 17, aonde vai nos contar a história onde Jesus restaura Pedro. Uma história muito interessante que fala sobre o perdão, sobre a restauração através do perdão, e eu quero meditar com você através desse tema e orar por você. Amém? Inclusive, eu tenho dois convites especiais para você que se inicia hoje. Primeiro, o se inicia hoje é a oração da meia-noite. Hoje, a partir da meia-noite, de segunda a sexta-feira, nós vamos estar com a oração da meia-noite. Você pode estar entrando, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho de notificação, porque à meia-noite nós vamos estar orando por você, pela sua causa, buscando a Deus, orando por avivamento, adorando a Deus e orando pelo seu pedido de oração. Você vai poder entrar ao vivo, vai poder deixar ali o seu pedido de oração e eu vou poder estar orando por você. Amém, queridos? Segundo pedido, eu vou colocar na tela para você, o segundo convite, na verdade, é que dia 13, 20 e 27 de novembro serão 3 encontros. Nós vamos ter a conferência Felizes no Casamento, dia 13, 20 e 27 de novembro, online, às 20 horas, um canal fechado. Você pode estar fazendo sua inscrição pela operadora 41 98717 9535 e fazer sua inscrição, ok? É para você que é casado, é para você que é amaziado, é para você que não é casado, mas que quer casar, para você que se frustrou no casamento, você que já é divorciado, é para todos aqueles que entendem sobre que estrutura familiar é fundamental. Então nós vamos ter 3 encontros falando sobre felizes no casamento, tratando de diversos assuntos importantes. Você é convidado a poder estar com a gente. Basta fazer sua inscrição pelo WhatsApp para obter maiores informações. Amém, queridos? Então vamos lá. Eu quero poder trazer para vocês, queridos, então, o texto base de João, capítulo 21, verso 15 a 17. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever em nosso canal, ok? Então, João 21, verso 15 a 17 diz assim para nós. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Amém, queridos? É um texto bonito, profundo. Por quê? Porque nós sabemos, queridos, que Pedro ele viveu ali uma história onde ele pecou. A traição é um pecado. Seja contra qualquer pessoa, é um pecado. E Pedro, ele traiu o próprio Jesus Cristo. E por ele ter traído, pecado contra o Senhor Jesus Cristo, ele deve ter se sentido mal.
E por que que eu falo que ele deve ter se sentido mal? Porque Jesus, quando ele aparece, né? Ele apareceu aos seus discípulos lá no mar de Tiberíades, né? Que ali tem a história da pesca maravilhosa. Ali nós vamos ver que quando Pedro ele reconhece Jesus, quando João fala para ele, Pedro é o mestre, ele se lança na água, ele vai de encontro a Jesus. Mas a Bíblia não relata se eles falaram alguma coisa, não falaram, mas simplesmente eles fizeram uma alimentação juntos ali. E logo depois que eles comeram, que eles se alimentaram, e aqui eu vou conjecturar para que todos entendam, Jesus, queridos, ele devia ter, durante aquele momento de comunhão, de alimentação, Jesus devia olhar para Pedro e devia ver, porque Jesus conhecia e conhece todos os corações, os nossos corações. Ele sabia que Pedro tinha se arrependido, mas talvez Pedro não soubesse como dizer, como falar, como expressar isso. E claro que se Pedro pecou contra Jesus, e quando alguém peca contra nós, nós esperamos que essa pessoa venha e peça perdão, para que nós possamos liberar perdão na vida daquela pessoa. Não é assim? Nós esperamos isso. Jesus ele foi ao contrário. Jesus ele simplesmente, a Bíblia nos fala que Jesus após comer, ele, e aqui eu vou conjecturar, ele deve ter se virado para Pedro, deve ter chamado Pedro, vamos dar uma volta aqui na praia, Pedro. Eles estavam ali na praia, onde eles tinham acabado de fazer aquela pesca maravilhosa. Vamos dar uma volta comigo, Pedro. E Pedro já devia estar com aquela coisa na cabeça. O que será que ele vai falar? Será que ele vai puxar minha orelha? Será que ele vai me condenar? Será que ele vai me julgar? E Jesus surpreende Pedro fazendo 3 perguntas para ele seguidas. Pedro, você me ama? Ele pergunta por 3 vezes. A primeira vez, Pedro simplesmente diz, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Ou seja, o amor de Pedro por Jesus era inegável. Daí Jesus fala para ele, então cuida das minhas ovelhas. No segunda pergunta, ele faz a mesma pergunta. Pedro, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro responde de novo, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando ele pergunta a terceira vez, a Bíblia diz que Pedro fica triste. Mas por que ele fica triste? A Bíblia diz que é porque ele perguntou pela terceira vez, você me ama? Mas por trás desse você me ama, tinha uma intenção. Ele perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. E cada vez que ele ia confirmando, sim, Jesus, eu te amo, Jesus dizia, então cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. E na terceira vez ele fica triste porque por trás do você me ama, a terceira vez que ele pergunta, Pedro lembra das 3 vezes que ele negou Jesus. Para cada pergunta de Jesus, um perdão era liberado na vida de Pedro. É como, e aqui eu vou conjecturar, é como se Jesus falasse assim, pela primeira vez que você me negou, eu te perdoo e digo para você, cuida das minhas ovelhas. Para a segunda vez que você me negou, eu chamo você, libero perdão sobre a tua vida e digo para você, cuida das minhas ovelhas.
E para a terceira vez, quando o galo cantou, que você me negou, eu libero perdão na sua vida e continuo te chamando para dizer: cuida das minhas ovelhas. Sabe o que Jesus ele nos ensina com isso, queridos? Ele nos ensina que ele sempre está pronto para nos perdoar. Muitos cristãos têm se afastado de Deus porque caiu, porque cometeu um pecado, porque voltou a cair num pecado que parecia estar liberto, que parecia estar curado. E simplesmente a pessoa ela baixa a cabeça, ela entra num ato de tristeza, de vergonha e se afasta de Deus. Muitas vezes porque as pessoas que viram cair no pecado acusa, condena. E esse texto ele serve para nós de uma maneira muito clara. Que não importa o seu pecado, não importa a quantidade, quanto tempo você cometeu esse pecado, quantas vezes você cometeu o seu pecado. Quantas vezes você cometeu ou pelo tempo que você cometeu. Se houver uma tristeza que traz o verdadeiro arrependimento, essa tristeza que eu estou falando é uma tristeza de arrependimento, arrependimento sincero e verdadeiro, é quantas vezes Jesus vai dizer: eu te perdoo, continue a andar comigo, continue no chamado que eu te fiz, continue andando no ministério que eu te chamei, continue da onde você parou. Muitas vezes, queridos, quando uma pessoa cai, ela muitas vezes ela é levada à humilhação. Ela é afastada, ela é exposta, quando na verdade ela deveria ser tratada, ela deveria ser cuidada e ela deveria, sim, diante de um verdadeiro arrependimento, dar continuidade ao seu processo da onde ela parou. Claro que depois de um tratamento, de um acompanhamento, de um fortalecimento, né, de um tempo, mas esse tempo não é para disciplinar, não é para humilhar, não é para deixar no banco, mas o tempo é para poder realmente trazer amor e voltar a fortalecer. Você percebe que Jesus Cristo não humilhou Pedro? Não botou Pedro num banco? Ou simplesmente desconsagrou Pedro? Não. Pedro continuou sendo apóstolo. Pedro continuou sendo o apóstolo que nós conhecemos hoje. Lá no Pentecostes, ele foi o primeiro a tomar a palavra e muitas pessoas, milhares de pessoas ali, centenas de pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e foram batizadas e creram em Jesus. E esse tempo, Jesus já tinha morrido. Ele apareceu aos apóstolos. Ele apareceu novamente aos seus discípulos ali, para provar que estava vivo. E para Pedro, para dizer que ele tinha autoridade para perdoar. E que Pedro poderia dar continuidade ao seu ministério. O que eu quero dizer para você hoje, que talvez você esteja desanimado, triste, abatido por causa do pecado que você próprio cometeu. Mas deixa eu dizer algo para você nesse devocional de hoje. Jesus, ele te perdoa. Olha só o que diz a Bíblia para nós, queridos. Aqui no livro de 2 Coríntios 7, 8, do 8 ao 11, onde fala sobre o verdadeiro arrependimento. Olha só. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. O apóstolo Paulo dizendo: é verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento.
pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então você viu? O apóstolo Paulo ele diz que o verdadeiro arrependimento ele tem uma tristeza segundo Deus, mas que essa tristeza segundo Deus ele produz frutos, ele produz vida, ele produz mudança de vida. Agora, quando é o remorso, porque remorso e arrependimento é muitas vezes confundido, o remorso ele gera afastamento, ele gera morte. Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 27, verso 3 a 5, fala de Judas. Olha o arrependimento de Judas, o pecado de Judas, o que ocasionou na vida dele? Olha só. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida foi e se enforcou. Você percebe que o texto, mesmo ele dizendo que ele confessa ali diante daqueles que ele traiu, não diante de Jesus, mas diante daqueles que compraram a fidelidade de Judas, ele confessa: pequei, pois traí sangue inocente. Essa mesma palavra dele, pequei, ele devia ter dito para Jesus, e não para quem comprou a fidelidade dele. Se Judas, ele tivesse verdadeiramente se arrependido, ele teria ido até Jesus e dito: pequei. Pequei, ele confessa o seu pecado, me arrependo. E eu tenho certeza que Jesus iria liberar perdão sobre a vida dele, como fez quando restaurou Pedro, quando Jesus restaura Pedro. O problema é que Judas, ele não volta para pedir perdão a quem ele traiu, mas ele volta para quem comprou a fidelidade dele. Ele sente um remorso que não é arrependimento, porque o arrependimento, segundo Deus, traz mudança, desejo de mudança. E o que Judas faz é o quê? Ele é gerado um remorso, aonde a Bíblia diz que o remorso ele gera morte. No entanto, que você vê que depois que ele lança as moedas ali no templo, bravo, nervoso, cheio de remorso, ele sai e vai se enforcar. Então, queridos, o que Jesus ele espera de nós, o que Deus espera de nós, é um verdadeiro arrependimento. Jesus sempre vai estar de braços abertos para poder receber você e perdoar você. Se você chegar a Jesus: Senhor Jesus, eu me arrependo do meu pecado, e esse arrependimento te ocasiona, te causa mudanças, desejos de mudança, isso é o verdadeiro arrependimento. Com certeza Jesus vai dizer: quantas vezes você pecou, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Assim como Pedro negou 3 vezes Jesus, ele disse: você me ama, você me ama, você me ama. Era o sinal de que Jesus perdoava, perdoava e perdoava. E é assim que Jesus faz comigo e com você hoje. O exemplo de Jesus que restaura Pedro, é assim que Jesus age conosco. Jesus sempre está querendo nos restaurar,
sempre está querendo falar para a gente: volte para o caminho, continue seguindo, continue andando, continue da onde você parou, não pare. Não importa o que os outros dizem, não importa o que os outros vão falar, não importa o olhar dos outros, importa o olhar de Jesus que te perdoa. 1 João 1,9 diz que Jesus é fiel e justo quando nós confessamos nossos pecados para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco e eu quero poder estar orando com você agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está junto comigo, fazendo esse devocional, meditando nesse tema onde Jesus restaura Pedro. Eu quero poder colocar esse irmão e essa irmã diante do Senhor, apresentar eles do jeito que eles estão, da forma que eles estão, e pedir ao Senhor que a tua misericórdia, a tua compaixão, a bondade do Senhor se derrame sobre a vida deles, Pai, guardando e protegendo eles em todos os caminhos. Que o Senhor, meu Pai, venha colocar tuas mãos sobre eles, livrando eles de todo mal, de todo perigo, abrindo portas de oportunidades, curando, libertando, agindo na família, no casamento, na vida dos filhos, na vida pessoal, financeira, profissional, na saúde, Pai deles. E que tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.